Meus queridos alunos, meu bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma semana que a gente se encontra para esse nosso ciclo de estudos aí telepresencial. E eu espero que o material aí possa dar um suporte, um norte para vocês. Nós não tivemos o nosso encontro a semana passada, né? Até passei a dica de filme lá para vocês sobre que trata muito daquela questão do homeschooling que nós debatemos nas últimas aulas. E é um filme bem interessante. Quem teve oportunidade de assistir aí, depois se quiser fazer algum comentário lá no fórum ou mesmo pelo WhatsApp, me mandar por e-mail um feedback aí do que achou, fica à vontade. Não é da forma como nós gostaríamos esses nossos encontros, mas a gente tem acompanhado a situação aí que aflige não só a gente aqui em Pouso Alegre, mas toda a nossa região, todo o país, todo mundo, né? Eu mesmo, só para vocês terem ideia, agora que eu estou conseguindo voltar a ir para o escritório, mas mesmo assim os prazos na justiça estão todos suspensos, os prazos eletrônicos de processos eletrônicos, que é algo que nós temos hoje em dia, vão voltar agora na segunda-feira, dia 4, mas processo físico, que é aquele processo mesmo que a gente conhece. Hoje em dia a gente tem essa nova sistemática, né, de processo eletrônico, mas os processos físicos, eles ainda continuam suspensos, vão voltar a tramitar somente dia 19 de maio, por hora, se não acontecer nada de anormal além disso. Então a situação tá bem delicada aí para todos nós, mas eu tenho a certeza que logo a gente vai se encontrar aí, vamos poder rever os nossos colegas, rever vocês aí que fazem muita falta para o convívio nosso diário. E não só nós, enquanto professores, alunos, mas até muitas vezes o convívio com os nossos familiares, né? E aí a gente falando um pouquinho de estatuto da criança, do adolescente aí, a gente tem visto as crianças sem a possibilidade de estudo, e agora que a questão da rede estadual aí está disponibilizando aulas online para as crianças, então é uma situação bem complexa. E aí na aula de hoje a gente vai continuar um pouquinho o nosso estudo, que eu dividi ele em 3 aulas, que é a questão da convivência familiar e comunitária no âmbito da criança e do adolescente. Então hoje a gente faz esse nosso segundo encontro sobre a questão da convivência familiar e comunitária. Lembrando que na última aula a gente viu um pouquinho do novo conceito de família e como a questão dessa modernização aí do mundo acaba influindo também em novos conceitos de família que a gente tem. Família homoafetiva, família monoparental. Então tudo isso hoje em dia é aceito pelo direito e compõe um novo núcleo de existência familiar. E aí o que nós temos? A gente tem a própria Constituição, quando ela define a questão da dignidade da pessoa humana, ela acaba trazendo a questão de um pluralismo familiar. Então a gente não tem mais aquele conceito clássico que nós tínhamos, pai, mãe e filhos. Isso aí era uma estrutura clássica que nós temos de família, muitas das vezes ligada até a questões religiosas, mas hoje, para o direito, a gente está quebrando paradigmas antigos justamente nessa questão da evolução da sociedade. Então a gente percebe a formação de núcleos familiares a partir de várias estruturas. Então a gente tem, como eu coloquei aqui, família monoparental, que é a presença de um dos pais, família homoafetiva, que é composto pela sociedade homoafetiva. E aí lembra que nós falamos um pouquinho na aula passada da questão da família natural, família extensa ou ampliada, que condiz com essa questão de novos conceitos familiares que nós temos hoje em dia.
E aí interessante que o que deve balizar, e aí eu vou ler aqui um posicionamento do Superior Tribunal de Justiça quando ele julgou um recurso especial, e aí esse conceito que o STJ nos traz vai de encontro com a defensores desse novo conceito familiar é, em conjunto com a ideia de dignidade da pessoa humana que nós temos também. E aí tem um doutrinador no nosso meio que ele defende muito essa questão, que é o Lênio Streck. E aí até é interessante, quem tiver oportunidade, ele tem um programa na TV Cultura que chama Café Filosófico. Então é bem interessante. E ele tem um outro programa também que fala sobre direito e literatura. Então, de repente, ele sempre faz no programa abordagem de filmes que trazem a ideia de direito e livros. Então, é bem, bem bacana. Eu tive até a oportunidade já de conhecê-lo numa pós-graduação em Direito Constitucional que eu fiz uma certa vez. Mas o que o STJ ele vem e nos diz? O que deve balizar o conceito de família é, sobretudo, o princípio da afetividade, que fundamenta o direito de família na estabilidade das relações socioafetivas e na comunhão de vida, com primazia sobre as considerações de caráter patrimonial ou biológico. O princípio da afetividade decorre da afetividade que uma pessoa sente pela outra, podendo ser presumido na relação entre pais e filhos. Ocorre que a efetividade elevada a um princípio escancara a compreensão do direito como subsidiário de juízos morais. Então, e aí esse último aqui é o posicionamento do Lênio Streck, que eu falei para vocês, e ele defende a tese que a questão do amor, do companheirismo, paz, tristeza, muitas vezes deveria ser elevado à condição de princípios norteadores do direito, porque estão inerentes à situação do ser humano. E aí eu trouxe, no âmbito previdenciário, só para vocês terem uma ideia de novos conceitos que compõem hoje o direito, uma decisão, e isso aqui eu mesmo, como advogo aí, meu foco hoje da advocacia é no âmbito da previdência, vejo muitas questões dessa na prática, que é o quê? A possibilidade de divisão de pensão entre esposa e companheira. E aí, para a gente ter a ideia de como é o novo conceito de família, existe, é muito comum isso aí acontecer no sentido de você ter a divisão da pensão quando o segurado da Previdência vem a óbito entre a sua atual esposa e de repente uma companheira com quem ele mantinha um vínculo aí sem que uma tivesse conhecimento da outra. Pode parecer tanto quanto estranho, e aí até alguns entendem que essa segunda união seria concubinato, porque a pessoa já casada estaria proibida de contrair novas núpcias. Porém, no âmbito da previdência, justamente nesse novo conceito de família, isso aí hoje em dia é perfeitamente possível. Então a gente percebe uma evolução da questão do conceito de família, inclusive no que diz respeito à questão de paridade entre os filhos. E aí por que a gente fala em paridade entre os filhos? Hoje em dia não tem mais aquela questão, é filho só de um, filho só de outro, e né, de repente o pai ou a mãe, ele possui uma outra família, e aí existiria diferenciação entre os irmãos. Hoje não existe mais isso. Então a gente tem o tratamento igualitário entre os filhos, independente se é filho de ambos ou filho de um só. E mesmo se a filiação é legítima ou ilegítima.
porque a gente tem até uma discussão histórica com relação a isso aí, no sentido que esses novos conceitos de família, eles retratam uma evolução do direito na interpretação dos conceitos legais que todo ordenamento jurídico nos traz. Então, a gente tem inclusive o reconhecimento dos filhos na própria certidão de nascimento por documento público, ou particular por testamento ou perante o juiz. E aí a gente tem o artigo 26 do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente e o artigo 1607 do Código Civil Brasileiro. E aí o reconhecimento é um direito indisponível, imprescritível e personalíssimo. Então, e aí interessante o quê? Quando a gente fala em direito do reconhecimento, e aí a gente fala direito ao reconhecimento da paternidade, ele é imprescritível porque você pode pleiteá-lo a qualquer tempo. E aí a gente tem que entender o direito ao reconhecimento da paternidade é diferente do direito de reconhecimento de herança, que aí esse sim tem uma natureza muito mais voltada para o âmbito civil e esse sim seria passível de prescrição. Eu até coloquei para vocês a súmula 301 do Superior Tribunal de Justiça e a súmula 149 do Supremo Tribunal Federal, que vocês vão dar uma olhadinha lá nos slides. A gente tem também a questão do pátrio poder, ou poder familiar. O que seria? Seria pátrio poder, poder familiar? Qual que é o conceito que nós temos hoje? E aí existe uma divergência doutrinária quanto a essa terminologia. Porém, o mais correto hoje em dia é adotarmos o conceito de pátrio poder para, segundo alguns, né, no sentido que isso aí seria derivado do poder de proteção. Já a lei 12.010 de 2009, ela faz opção pela expressão poder familiar, que seria uma expressão muito mais ampla, garantindo a questão da proteção integral da criança e do adolescente. Mas tanto pátrio poder, poder familiar, isso aí é questão de terminologia. O sentido do termo ele é um só, que é o sentido de proteção integral de todas as formas à criança e ao adolescente. O artigo 21 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele usa a terminologia, a expressão poder familiar. E ele vem e diz: o poder familiar será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe. Então não existe diferença na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência. Isso aí é muito comum quando a gente tem pai e mãe que não vivem sob o mesmo teto e muitas vezes existe uma divergência com relação à criação dos filhos. Então, o pai e mãe, eles possuem igualdade de direitos e obrigações, e aí qualquer um deles pode se socorrer à autoridade judiciária no caso de uma divergência relevante na criação e educação dos filhos. O poder familiar ele pode ser definido como um complexo de direitos e deveres pessoais e patrimoniais com relação ao filho menor, não emancipado, e que deve ser exercido no melhor interesse da criança e do adolescente. E ele possui como característica o caráter de munus público, de interesse público, interesse esse que seria irrenunciável. E é interessante que a gente fala interesse público, e aí isso é o que fundamenta, muitas vezes, a atuação do Ministério Público na defesa do interesse do menor. Ele é inalienável, imprescritível e incompatível com a tutela.
Porque uma coisa é o conceito civil de tutela, outra coisa é o conceito de pátrio poder ou poder familiar. O artigo 22 do ECA vem e nos diz: aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Então esse poder familiar ele confere aos pais uma série de poderes, deveres, que são o quê? Criação e educação, tê-los na sua companhia e sob sua guarda, conceder ou negar consentimento para casar, porque o casamento ele é causa de emancipação, logicamente no caso do menor. A partir do momento que a pessoa atinge a maioridade, ele é responsável pelos seus atos. Nomear tutor, reclamá-lo de quem os detém. Então, se a pessoa está sob o poder de um tutor e o pai ele pode reclamar para si esse direito. Aí vocês vão me perguntar, Tiago, mas como é que isso pode acontecer? De repente, o pai nem tinha conhecimento, né, do filho. E aí, quando ele vem a ter conhecimento, ele pode reclamar para si esse direito. E de repente a pessoa está sob um tutor aí. Então essas questões acontecem. Existe ainda o poder, dever de exigir dos filhos obediência, dever de sustento e de fazer cumprir as determinações judiciais. Então a gente tem uma análise do artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, análise essa feita em conjunto também com os dispositivos do Código Civil que tratam dessa questão do poder familiar. Como, por exemplo, a gente tem, dentro do âmbito do direito civil, disposições específicas com relação ao direito do poder familiar, dispostas lá no artigo 1634. E aí, por fim, a gente tem a questão de suspensão, destituição e extinção do poder familiar. E aí eu coloquei de forma bastante clara lá para vocês quais que são os casos de suspensão, quais que são os casos de destituição e quais são os casos de extinção do poder familiar, porque é interessante a gente fazer essa leitura de quais as possibilidades de suspensão, quais as possibilidades de destituição. Então, suspensão, suspende-se o poder familiar e aí ele pode voltar a ser exercido segundo os termos da lei. E aí eu não vou ler aqui os artigos, porque está tudo nos slides ali para vocês verem. A questão da destituição, quando o pai ou a mãe eles são retirados do exercício do poder familiar, segundo uma série de situações que estão previstas na lei. E a gente tem o caso de extinção, quando então se perde o poder familiar e aí você não tem mais o direito de exercê-lo. Ele foi extinto. E aí um caso claro de extinção do poder familiar é quando ocorre a morte de um dos genitores. Por óbvio, ele não vai poder mais ser exercido. E a gente tem, além da leitura do Estatuto da Criança e do Adolescente, a análise feita no âmbito do Código Civil, que eu coloquei aqui nos slides para vocês. Então, deem uma olhadinha no material. Na semana que vem, a gente vai concluir o estudo sobre essa questão da convivência familiar e comunitária, que é um tema de extrema relevância para o estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí fica a reflexão, inclusive, nesse período que nós estamos vivendo agora, no sentido da convivência mais próximo aí dos pais com relação aos filhos. Então fica a reflexão para todos nós aí. Eu mesmo, durante todo esse tempo, agora que eu voltei a ir para o escritório, então tive a oportunidade de estar mais próximo dos meus filhos. Tenho um menino e uma menina,
Então o menino mesmo, o meu filho, ele tá com 9 anos e a minha menininha 1 ano e 2 meses. Então tive a oportunidade de ficar mais próximo deles e aí a gente percebe quanto é importante realmente a presença do pai e da mãe no sentido de desenvolvimento da criança, do afeto, do carinho e acredito que toda essa situação que o mundo está passando vai servir para reflexão nossa nesse sentido aí também. Pessoal, deem uma olhadinha então nos slides, espero que o vídeo possa dar um auxílio aí para vocês. E as dúvidas que vocês tiverem podem tirar lá pelo fórum, me mandem e-mail, me mandem mensagem pelo WhatsApp, eu estou à disposição. Desejo um ótimo feriado para vocês e a gente se vê na semana que vem. Beijo e fiquem com Deus.